Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. O tema em pauta hoje é o comportamento assintótico de funções reais no infinito, como vocês estão vendo aqui. E o nosso plano de aula será inicialmente falar sobre a assíntota horizontal, em seguida falaremos depois sobre o conceito da assíntota oblíqua e por último comentaremos outros comportamentos assintóticos das funções reais. Estamos interessados nesta aula no comportamento assintótico especificamente no infinito, em menos infinito de uma função. Isto quer dizer quando o argumento dela, x, que é o argumento genérico que estamos usando para funções, toma valores infinitamente grandes, toma valores infinitamente grandes com sinal negativo. E o comportamento assintótico lo que tenta é entender que algumas funções com comportamento mais complicado, porque sua expressão analítica carrega um comportamento um tanto mais complicado, mas para valores muito grandes de x, por exemplo, elas podem eventualmente ficar próximas de outras funções mais simples, por exemplo, retas, como é o caso de las asíntotas horizontais, que não são mais que retas horizontais, e asíntotas oblíquas, que não são mais que retas com algum declive. Então, a ideia é um pouco essa, e obviamente entender bem esse conceito passa por o entendimento do que é o conceito de limite de uma função em mais infinito e menos infinito. Então, vai começar por aí. Suponhamos que temos uma função definida en uma vizinhança de mais infinito. O que significa isto? Significa que temos uma função definida em um intervalo que comienza em um número a qualquer e está definida até mais infinito. Ou seja, está definida para todos os valores de x maiores de que a e toma valores reais. Essa função tem limite L, ou seja, o número real é o limite dessa função quando x tende para mais infinito, se acontece o seguinte: toda vez que nós fixemos uma taxa de erro, que é um número epsilon positivo qualquer, a ideia é que esse número seja tão pequeno quanto nós quisermos, então nós somos capazes de encontrar um número a epsilon maior que esse a, que depende de epsilon, tal que esta desigualdade acontece, ou seja, a imagem de f em qualquer valor de x está entre L menos epsilon y L más epsilon, no para cualquier x, mas sí para todo x mayor de cada epsilon. Então, se toda vez que eu fixe uma taxa de erro epsilon, eu consigo provar esta desigualdade a partir de um momento dado, então isso significa que a função tem limite L no infinito. Ou seja, significa que eu posso fazer minhas taxas de erro, esses epsilon que estão aqui tão pequenos quanto eu quiser, f de x vai ficar cada vez mais próxima desse número L, y esto no acontece en cualquier lugar, acontece simplemente a partir de un momento dado. No importa que esa epsilon sea muy grande, lo importante es que la desigualdad vale desde a epsilon para todos los valores hasta más infinito. Es importante notar aquí que a expresión matemática que está escrita en un es equivalente, ela se traduce en una lenguaje más compacta cuando se usa a definição de valor absoluto, ou seja, dizer que f de x é maior que L menos epsilon e é menor que L mais epsilon para todo x maior que a epsilon é a mesma coisa que dizer que f de x menos L é menor que epsilon para todo x maior que a epsilon. Outro ponto importante é lembrar que esse valor de a epsilon que está aqui, en geral, no es regla geral, mas en geral ele tiende a aumentar con la disminución de la taxa de erro. O sea, para taxas de erro más bajas, a desigualdad vale a partir de momentos, a partir de valores a epsilon mayores. Es natural que eso aconteça de un modo geral. No en todas las funciones, mas en grande parte de las que, los ejemplos que la gente trabalha, você repara que isso acontece. Bom, la definição de limite quando x tende a menos infinito é automaticamente similar, então vou um pouquinho mais rápido aqui. Então temos que ter uma função agora que está definida numa vizinhança de menos infinito, que é simplesmente um intervalo que começa em menos infinito até um número a, ou seja, todos os x que são menores de que a. E da mesma maneira dizemos que o número L real é o limite quando x tende a menos infinito dessa função. Novamente, se você fixar qualquer taxa de erro epsilon, nós podemos encontrar agora o número a epsilon, que vai ser agora menor de que esse a, tal que ese número depende de epsilon también, tal que la desigualdad, tal que f de x fica incluida entre L menos epsilon y L más epsilon para todos los valores de x, ahora no mayores que a epsilon, sino menores que a epsilon por causa de esta vizinhança en menos infinito. Da misma forma aquí, esta expresión que está aquí en 3 se traduce usando un valor absoluto en
f de x menos L menor que epsilon en valor absoluto para todos los x menores que a epsilon. Bueno, más veamos un ejemplo concreto. Yo quiero ver cómo esa esa conexión de epsilon con a epsilon puede ser vista en un ejemplo en particular. Antes de eso, yo voy a mostrar para ustedes aquí un gráfico que más o menos ilustra bien qué significa geométricamente una función del límite L cuando x va para más infinito, por ejemplo. Yo estoy mostrando aquí un gráfico de una función f, x igual a f de x, que es ese gráfico en verde que está aquí. ¿Ok? Y estoy suponiendo que esa función del límite L cuando x tiende a más infinito, significa que el gráfico en verde va se aproximando cada vez más de esa recta horizontal L en la medida que x avanza para más infinito. O sea, se ve que la comenzó aquí, comenzó a hacer algunas oscilaciones mayores, más en la medida que él avanza la va edificando más baja y cada vez se aproximando más de esa recta horizontal. Entonces, ¿cómo funciona ese lenguaje epsilon a epsilon un poco que yo coloqué en las slides anteriores? Funciona así. Si yo estoy suspeitando, sé que ese límite L realmente debe ser el límite de la función cuando x tiende a más infinito, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, obviamente, es que vos establece una faixa de seguridad. A faixa de seguridad ven dada pela taxa de erro epsilon. Então, você considera duas linhas horizontais pontilhadas que estou indicando aqui em azul. Uma um pouquinho abaixo de L, que é L menos epsilon, e uma um pouquinho acima de L, que é essa linha epsilon igual a L más epsilon. E então, lo que debe pasar es que a partir de un momento dado, que es ese número de epsilon que nos estamos procurando, o gráfico en verde tiene que estar completamente contido en la faixa delimitada pelas linhas horizontais pontilhadas en azul. ¿Isto por qué? Porque o gráfico en verde estar aquí dentro es lo que significa matemáticamente un módulo de f de x menos L ser menor que epsilon. Esta es la expresión geométrica, la ilustración geométrica da desigualdade modular que tem que atender a definição de limite. Vocês veem que como é uma função que está definida em uma vizinhança de mais infinito, ela começou em A e está definida para os valores de x a partir de A, mas você vê que o gráfico começou, quando começou o gráfico eu defini essa faixa de segurança L mais epsilon e L menos epsilon, esse gráfico eventualmente sai da faixa. Ele sai aqui, ele sai aqui, ele sai aqui e ele sai aqui. Mas a partir desse ponto epsilon, que indiquei aqui com uma linha pontilhada perpendicular, vocês veem que o gráfico ficou totalmente dentro da faixa delimitada pelas linhas horizontais em azul. Significa esto que la desigualdad modular es satisfeita, no para todos los x mayores de que A, mas sí para todos los x a partir de esa barrera vertical que está aquí, que es un x igual a epsilon. Entonces eso más o menos un poco explica, ilustra geométricamente qué significa la definición del límite. A partir de un momento dado, el gráfico fica entre estas dos líneas puntilladas en azul. Ese valor de epsilon puede ir un poquillo más para frente si yo disminuyo mi epsilon. Si el epsilon comienza a ser más pequeño, esta línea horizontal puntillada baja, esa línea horizontal puntillada sube y yo tengo que ser más preciso. Entonces, el epsilon puede hasta aumentar y la frente, ese gráfico, en vez de que yo consiga ver un poco más la frente, ese gráfico estar incluido en una nueva faixa de seguridad. Ok. Entonces, yo voy a dar un ejemplo concreto ahora. Un ejemplo concreto vamos a mostrar que esta función que está aquí en un cuadro, que es la función f de x igual a 1 más 3 sobre raíz de x, tiene límite 1 cuando x tiende más infinito. Es un poco intuitivo a estas alturas verificar que ese límite es 1. ¿Por qué? Porque esta función es dada por la suma de 1 más esa fracción que está aquí. Esa fracción tiene numerador fixo y estoy dividiendo por la raíz de x. Obviamente esa función está definida para todo x positivo por causa de esa raíz cuadrada. Entonces, obviamente, cuando el número x se mueve hasta más infinito, a raíces cuadradas de números que van creciendo, las raíces van aumentando. Entonces, yo estoy dividiendo 3, que es un número fixo no numerador, por un denominador que cada vez aumenta más. Entonces, la tendencia de ese cociente es a caer próximo de 0 cuando x tiende a aumentar. Eso es natural de que acontezca, más la gente puede probar eso con rigor. Luego, lo que está sobrando aquí es exactamente lo que importa mismo en lo infinito. Parece ser que es ese número 1 que está aquí, que es el que la gente sospeita que es un límite de la función. Muy bien, entonces, ¿cómo que yo colocaría el lenguaje en epsilon a epsilon que yo coloqué en la definición del límite? Bueno, esa desigualdad modular que está aquí, que es exactamente dada por la función f de x,
menos un candidato al límite que estoy marcando aquí en naranja, que 1, deberá ser menor que epsilon, no para todos los x mayores que 0, más a partir de un momento dado yo tengo que ser capaz de verificar esa desigualdad. Entonces aquí hacemos un poquito de álgebra y vemos que esta desigualdad de como S1 se canceló con S1 que está aquí. Esa desigualdad que está aquí no es más que, es equivalente a verificar que 3 sobre raíz de x es menor que epsilon. Multiplicando por raíz de x y dividiendo por epsilon, vos se ve que esto es equivalente a probar que la raíz de x es mayor que 3 sobre epsilon. Y ainda podemos elevar al cuadrado, estamos trabajando con valores de x positivo, entonces esto es equivalente, realmente va la ida de la vuelta porque x es positivo, es lo mismo que probar que x es mayor que 9 sobre epsilon al cuadrado. Entonces, todas estas manipulaciones algébricas aquí valen una ida y una vuelta. Significa esto que un módulo de f de x menos 1 es menor que epsilon, sí y solamente sí, que es lo que significa esa doble z aquí. X es mayor que 9 sobre epsilon al cuadrado y ese sería exactamente la epsilon que nos estamos procurando. O sea, esta desigualdad de modular vale para todo x mayor que 9 sobre epsilon al cuadrado, que es un número de epsilon que yo procuraba que depende do epsilon de un modo geral. Então, isto independe da taxa de erro. Se a taxa de erro é muito pequena, o que pode acontecer é que esse valor exatamente, na medida que epsilon é cada vez menor, esse número sobre epsilon ao quadrado vai aumentar, mas não interessa. A desigualdade modular vale para todo x maior que esse número que eu encontrei em função da taxa. Fixo uma taxa de erro e eu encontro esse valor de epsilon que está aqui. Ok, a ideia realmente não é... esto é uma função muito simples que eu estou ilustrando para vocês como funciona a definição de limite. A ideia não é repetir esse processo agora aqui no curso de cálculo, para calcular limites no infinito dessa maneira, usando essa linguagem epsilon a epsilon, porque pode ser uma... dependendo da função, isto pode ser realmente um pouco complicado, um pouco técnico de se trabalhar. E o que a gente pretende fazer é, pues, em geral, entender o comportamento de algumas funções básicas no infinito, e uma vez que esse comportamento de funções básicas no infinito seja entendido, isto combinado com as propriedades de cálculo de limite, nos permitirá calcular limites no infinito de maneira mais simples. Então, nas listas de exercícios, na parte prática, é isso que a gente vai treinar com vocês. Muito bem. Então, vamos para o primeiro ponto da aula de hoje, que é o conceito de assíntota horizontal. É um conceito realmente muito simples, porque uma vez que você entendeu o conceito de limite no infinito, o conceito da assíntota horizontal é de fato de fácil entendimento. Ou seja, uma função que está definida numa vizinhança de mais infinito, como esta aqui, nós dissemos que o gráfico dela tem uma assíntota horizontal quando x tiende a mais infinito, simplesmente se existe o limite quando x tiende a mais infinito de f de x. E vale um número alfa indicado aqui. Quando existe o limite no infinito dessa função e é um número real alfa, então nós dizemos que essa reta horizontal, a reta horizontal de fato y igual a alfa, é chamada de assíntota horizontal. E vale notar que esta expressão que eu estou colocando aqui, limite quando x tiende a mais infinito de f de x igual a alfa, é equivalente a dizer que limite quando x tiende a mais infinito de f de x menos alfa é igual a 0. Bom, do mesmo modo, a gente pode definir assíntotas horizontais em menos infinito. Para isso, você tem que olhar para uma função que está definida numa vizinhança de menos infinito, como esta que está aqui, que está definida de menos infinito até um número a, e nós dissemos que o gráfico dessa função g possui assíntota horizontal em menos infinito, apenas se existe o limite, simplesmente se existe o limite quando x tiende a menos infinito da g, e é dado por um número beta. Nesse caso, a reta horizontal y igual a beta é chamada de assíntota horizontal. Bom, e aqui também ressalto que a expressão que está aqui em 6, dizer que o limite quando x vai para menos infinito de g de x ser igual a beta, é a mesma coisa que dizer que o limite quando x vai para menos infinito da diferença de g com beta é igual a 0. Então, são duas coisas importantes. Então, eu gostaria agora de passar para alguns exemplos de funções básicas que tem, por exemplo, assíntota horizontal nula no infinito. Eu não vou fazer provas aqui com linguagem epsilon a epsilon, eu vou deixar essas provas para vocês, mas é bastante intuitivo este exemplo. Este exemplo eu vou tomar como básico, ok? Então, se você tem um número real dado e tem uma constante b positiva,
Vamos a olear aquí para funciones que yo estoy indicando con esta notación f sub a y b. A y b aquí están como subíndice para indicar que son números dados y fixados. Y dentro de paréntesis la variable independiente x, que aquí estamos considerando x mayor que 0 para que la función x a b fique bien definida. Entonces las funciones que están en juego aquí ahora en este ejemplo son las funciones de la forma a sobre x a la b, con a fixado y b fixo, ¿ok? Definidas para x mayor que 0. Todas estas funciones, ustedes pueden verificar, están convidados a verificar, ten límite 0 cuando x va para más infinito. O que es muy natural porque es dada por una fracción en que un numerador está fixo y un denominador crece cada vez más con un crecimiento de la variable independientemente de x. O sea, si x tiende para más infinito, x a la vez tiende para más infinito. Y entonces un número fixo dividido por un denominador que crece cada vez más, pues a tendencia cae para 0, no infinito. Entonces, todas estas funciones que están en esa familia que está aquí satisfacen que y igual a 0 es una asíntota horizontal. ¿Okay? Por ejemplo, para ilustrar un poco más de manera más concisa, estas tres funciones que estoy colocando aquí hacen parte de esta familia. Por ejemplo, 1 sobre raíz de x. Un límite cuando x va para más infinito de 1 sobre raíz de x es 0. Y esto es dado por el fato de que en este caso la función aquí, se reparan que a es igual a 1 y que b es igual a 1 medio, que es la raíz cuadrada. La función 2 también es 2 sobre x cubo. En este caso a es igual a 2 y b es igual a 3. Entonces esto es x cubo. Uy, sino aquí en la tercera función, a es igual a 5 y raíz cúbica de x2 es lo mismo que x a 2 tercios. Entonces es como si b fuese 2 tercios. Entonces todas estas familias de funciones, todas estas funciones que tienen numerador fixado y en los denominadores aparece una función de la forma x a b, es natural esperar que las tengan una asíntota horizontal nula, que significa que un propio hecho x es una asíntota horizontal, ya que la recta x igual a 0 es dada por un hecho x. Ok, vamos a pasar ahora a un ejemplo un poco más. Yo voy a asumir que esto es un fato, ok. Cada uno de ustedes pueden verificar esto después como ejercicio independiente. Entonces vamos a asumir este ejemplo que está aquí como una verdad. La familia de esta función está en límite 0 cuando x va para más infinito, o que es muy fácil de se probar de la misma manera que probé en el ejemplo anterior. Ok. Entonces yo gustaría entender el comportamiento infinito de esta función que está aquí. Este es el segundo ejemplo, que es la función dada por el cociente de raíz de x más 1 sobre raíz de 4x menos 1. Yo quiero ver si esa función tiene asíntotas horizontales. Bueno, para esto, lo primero que yo voy a hacer es olhar para el dominio de mi función. Primero, la función tiene que estar definida para x positivo, obviamente porque tengo esta raíz cuadrada aquí encima. Más tengo una raíz de nuevo denominador, y esa raíz de nuevo denominador me impone que lo que está dentro de ella tiene que ser estrictamente positivo. Yo no puedo dividir por 0, y la raíz cuadrada está definida para números no negativos. Entonces 4x menos 1 deberá ser estrictamente positivo, o que es equivalente a decir que x tiene que ser mayor que un cuarto. Bueno, x mayor que un cuarto me deja a raíz décima bien definida, entonces el dominio de esta función f está dado a partir del número 1 cuarto hasta más infinito, o sea que son los x mayores que un cuarto, están representados por este intervalo que está aquí, abierto en un cuarto y terminando en más infinito. Después, ¿qué es que la gente intenta hacer? Para entender el comportamiento infinito de una fracción, como es ese caso que está aquí, es importante entender las grandezas dos termos que están envolvidos. Entonces, obviamente, si oleo para un numerador y yo comparo raíz de x con 1 es más infinito, obviamente raíz de x es mayor que 1. Él crece mucho más porque 1 está parado y la raíz de x crece cuando x crece. Entonces, es natural pensar en lo siguiente: bueno, yo voy a intentar extraer las grandezas más grandes encima y abajo. Entonces, en un numerador, ¿qué hago? Tiro en evidencia una raíz de x. Cuando tiro en evidencia una raíz de x, lo que sobró del primero termo es 1 y lo que sobró de ese segundo termo es 1 sobre raíz de x. De facto, si se aplica distributiva, se recupera el numerador. Y en el denominador, lo que se puede hacer es extraer raíz de x también, siguiendo la misma tónica del numerador. Intento tirar raíz de x con un poco más de cuidado. Tiraría x en evidencia dentro de esa raíz cuadrada,
más como la raíz cuadrada del producto de las raíces cuadradas, una raíz ven para afuera, y lo que ficou dentro sería un 4 que sobrou do primeiro termo e un 1 sobre x que sobrou do segundo. Bom, de fato, se você aplica aqui regras da raiz e aplica distributiva, você vai recuperar esse denominador. Bom, então o que aconteceu? O que aconteceu com essa transformação algébrica é que eu consigo um cancelamento de raiz de x com raiz de x, sobrando no numerador 1 mais 1 sobre raiz de x e a raiz de 4 menos 1 sobre raiz de x. Muito bem? E agora chegou a hora de tomar o limite. Eu quero calcular o limite de minha função f de x, mas minha função f de x, depois deste cancelamento, ficou transformada em esta expressão que está aqui, 1 mais 1 sobre raiz de x, raiz de 4 menos 1 sobre x. Aplicamos regra dos limites, propriedade dos limites, o limite do consciente é o consciente dos limites, claro, desde que estes limites existam, e o denominador não seja zero, como já sabemos, e em cima aplicamos o limite da suma. Então, todo este limite que está aqui, desse bloco, desse quociente, pode ser escrito como 1, más o limite quando x tiende más infinito de 1 sobre raiz de x. O limite dentro da raiz entra dentro da função raiz quadrada porque a raiz é uma função contínua, isso já foi visto. Ou pode ser um pouco mais discutido com uma propriedade lá na frente, mas é uma propriedade básica que o limite entra dentro da raiz quadrada. Então, quando ele entra aqui dentro da raiz quadrada, você tem que 4 menos o limite quando x tiende a mais infinito de 1 sobre x. Então, agora nos lembramos do exemplo anterior. O exemplo anterior me diz exatamente que esta família, que é 1 sobre raiz de x, vai para 0 quando x tiende a mais infinito, e que 1 sobre x vai para 0 quando x tiende a mais infinito. Estas funções, se você repara, elas estão exatamente dentro dessa família que está aqui. Ok? Então, que sobre el numerador, lo que reparamos que no numerador sobró un 1 y no denominador sobró exactamente un raíz de 4 después de que estos límites son 0. Entonces, 1 sobre raíz de 4 es exactamente un medio y esta sería entonces asíntota horizontal. Existe el límite, ese límite es un medio, y por tanto la asíntota horizontal es la recta x igual a un medio. Bueno, yo quería finalizar ese ejemplo intentando mostrar un poco lo que está pasando, cuál es el gráfico real de esa función, em que nós podemos fazer isso hoje com a ajuda dos computadores. Embora lá no final da parte de derivadas vocês vão aprender a esboçar gráficos de funções até bastante complicadas, mas eu quero ilustrar realmente com a ajuda de algum programa computacional qual é o gráfico mais ou menos real dessa função em algum intervalo considerável. Então, o que eu quero mostrar é que muitas coisas podem ser feitas a mão a essas alturas, mesmo que tenhamos poucos elementos, mesmo que não conhecemos ainda o conceito de derivada a estas alturas do curso. Por exemplo, eu estou preocupado se o gráfico da função interseta com a assíntota. Essa é uma pergunta válida. Há interseção do gráfico de f com a assíntota? Como a gente pode ver isso? A gente pode ver isso simplesmente igualando o gráfico da função, certo? Igualando a expressão analítica da função, que é raiz de x mais 1 sobre raiz de 4x menos 1, a la expressão analítica da assíntota, como é uma assíntota horizontal, é uma função constante. Então, elas se intersetam se, somente se, esta igualdade acontece para algum valor de x. Bom, com um pouco de álgebra, você repara que esta igualdade é equivalente a raiz de x mais 1 ser igual a 1 medio multiplicado por la raiz de x de 4x menos 1. Um pouquinho mais de álgebra, agora eu posso levar ao quadrado. Se eu levo ao quadrado, eu tenho que o quadrado dessa expressão que está aqui, que é x mais 2 raiz de x mais 1, quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais o dobro do primeiro pelo segundo, é exatamente igual ao quadrado do meio, que é 1/4, e quando eu levo ao quadrado esta raiz quadrada, desaparece a raiz. Então, na verdade, se esta igualdade acontece, os quadrados seriam iguais. Então, esto me diz que a expressão que está em laranja aqui seria igual exatamente a x menos 1/4. Quando eu multiplico 1/4 por 4x menos 1, é x menos 1/4. Esta expressão que está aqui em laranja é igual a esta, equivale a decir que 2 raíz de x, esse x se cancela com este x e esse menos 1 passa para o lado direito. Então, isso seria que 2 raíz de x igual a menos 1, menos 1/4, que isso é menos 5/4. E isso é impossível, porque eu não posso ter que 2 raíz de x é igual a menos 5/4. 2 é um número positivo,
La raíz de un número positivo es un número positivo, por tanto, esto es imposible. Luego, esa incompatibilidad encontrada me diz que não há intersecção com o gráfico. De fato, eu motivo a vocês, este é um problema de álgebra elementar, a que vocês provem que exatamente dá para provar que a raiz de x mais 1 sobre a raiz de 4x menos 1 é estritamente maior que 1 medio, sempre que x é maior que 1 quarto. Ou seja, que a função, o gráfico da função sempre está acima da assíntota. E agora vamos ao gráfico real. Eu usei aqui um programa chamado GeoGebra, e esse programa GeoGebra me dá o gráfico dessa função. Tá? Embora vocês lá na frente, mais na frente do curso, vocês vão aprender a fazer esse esboço sem maiores dificuldades, mas só para ilustrar para vocês aqui que este gráfico em verde que está aqui é o gráfico real desta função, raiz de x mais 1 sobre a raiz de 4x menos 1, e aqui está a reta y igual a 1 medio que eu representei em vermelho. Aí vocês veem que o gráfico em verde feito pelo computador se mantém acima da assíntota horizontal, mas você repara que esse gráfico em verde cada vez mais vai se colando a essa reta horizontal vermelha. Bom, isso é realmente o conceito de comportamento assintótico. Significa que assintoticamente esta função está se aproximando dessa linha horizontal. Muito bem. De um modo geral, um teorema que é importante guardar, eu não vou fazer a prova disso, mas vocês podem, lá na frente da aula, eu vou dar alguns exemplos, dar mais um exemplo em que vamos ver como se fazem esses cálculos aqui, mas um teorema que é bastante útil e é o teorema de assíntotas horizontais para funções racionais. E é bastante geral. Por exemplo, se você está em presença de uma função racional que é dada pelo quociente de dois polinômios, um polinômio de grau n no numerador e um polinômio de grau k no denominador, tá? Uma função racional é esse, é o quociente de dois polinômios. Então, valem as seguintes afirmações. Se o grau do numerador é estritamente menor que o grau do numerador, ou seja, se o denominador tem maior grau que o numerador, é natural pensar que tanto no mais como no menos infinito, o crescimento está dominado pelo crescimento do denominador, por ter um expoente maior. Okay? Então, e isso é um fato. De fato, se o grau do numerador é menor que o grau do denominador, quando x tiende tanto para mais infinito ou para menos infinito, essa função racional se aproxima de zero. E nesse caso, x igual a zero é a assíntota horizontal. Já no caso em que os graus do numerador e do denominador são os mesmos, é natural pensar que os termos que têm graus inferiores, eles pouco interessam no infinito, eles podem ser desprezíveis porque tem um crescimento menor. Quem está governando esse crescimento realmente no infinito são os termos que têm expoente maior, mas neste caso estou considerando que o n é igual ao k, e se eles têm o mesmo expoente, lá no infinito ou no menos infinito, há uma assíntota horizontal, e nesse caso é dada pelo quociente dos coeficientes desses termos de maior grau, de los que definem o grau do polinômio. Exatamente seria o an sobre o bn, no caso que n é igual a k. Então, significa esto que o limite quando x vai para mais ou menos infinito de r de x seria an sobre n. Você olha simplesmente para os termos de maior grau. Nesse caso, tendo numerador e denominador o mesmo grau. Okay? Já se o numerador tem um grau estricta maior que o denominador, o que passa é que em valor absoluto essa função racional vai para mais infinito. Mas no final da aula de hoje eu vou comentar exatamente como a gente pode entender o comportamento assintótico dessas funções racionais usando o algoritmo da divisão euclidiana que vocês conhecem muito bem do ensino médio. Então, vamos a passar para o segundo tópico da nossa aula de hoje, que é um pouco falar do conceito das assíntotas oblíquas. E o conceito da assíntota oblíqua é um conceito que na essência de sua definição é o mesmo que da assíntota horizontal, simplesmente creo que nós estamos agora preocupados em entender quando o gráfico de funções, de um modo geral, se aproxima de retas que têm declive, tá? De retas que têm algum coeficiente angular não nulo. Né? Ou seja, as assíntotas horizontales, de fato, são um caso particular das assíntotas oblíquas, ou que são assíntotas com coeficiente angular zero, porque toda reta horizontal tem coeficiente angular zero. Então, vamos a entender um pouquinho mais o conceito. Vamos a sair das assíntotas horizontais, então vamos olhar para uma função que está definida desde A hasta mais infinito, aqui é um typozinho, deveria ser mais infinito.
Então, você considera uma função que está definida desde A hasta mais infinito. Então, nós dizemos que o gráfico de f possui uma assíntota oblíqua quando x tiende para mais infinito. Se existirem números m e n reais, com m diferente de zero, tais que a diferencia entre f de x menos la recta mx más n vai para zero quando x tiende a mais infinito. Ou seja, o limite quando x vai para mais infinito desta diferença que está aqui é igual a zero. Ou seja, esto significa exatamente que o gráfico da função asintóticamente vai se colando no gráfico dessa reta mx mais n. Então, nesse caso, essa reta mx mais n é chamada de assíntota oblíqua. Uma notação que muitas vezes é usada para isso é simplesmente dizer que f de x é aproximadamente m de x más n quando x tiende a mais infinito. Ou seja, que para valores de x muito grandes, dependendo da aproximação que você gostaria de ter em seu problema, a troca de f de x por essa reta é legítima, digamos assim. Ok? Muito bem. E de um modo similar, se pode definir a assíntota oblíqua em menos infinito. Nesse caso, você tem que ter uma função g definida em menos infinito até um número b. E você diz que o gráfico dessa função g possui uma assíntota oblíqua quando x tiende a menos infinito, se existem números m e n com m diferente de zero, tais que agora o limite quando x vai para menos infinito dessa mesma diferença entre o gráfico da função e entre os valores da função g e da reta é zero quando x tiende a menos infinito. Nesse caso, de forma similar, você diz que a reta mx mais n é assíntota oblíqua. Ok? Bom, e você obviamente usa a mesma notação. Você diz que g de x se aproxima de m de x mais n quando x vai para menos infinito. Perfeito. Vamos lá, então vamos a ver um exemplo de assíntota oblíqua. Eu gostaria de olhar para essa função que está aqui, que é a função f de x. E essa função é a função dada por 4x² mais 1 sobre x. Que é uma função racional, é o quociente de dois polinômios. E eu posso considerar essa função em que domínio? O domínio é muito simples, que o domínio são todos os reais menos o zero, que o único impedimento que essa função tem é em seu denominador, porque estamos dividindo por x. X não pode ser zero, então o domínio é esse, os reais menos o zero. Bom, vamos a ver se essa função tem, de fato, assíntotas oblíquas. Nesse caso é muito simples, porque uma simples transformação algébrica me ajuda a ver rapidamente quem é a assíntota oblíqua. Por exemplo, se você escreve sua função f de x como 4x² mais 1 sobre x, você pode aplicar aqui, pode separar estes termos, porque está dividindo por um único denominador. Então, 4x² sobre x é 4x, más, e 1 sobre x é 1 sobre x. Então, 4x² mais 1 sobre x é exatamente 4x mais 1 sobre x. Okay? Bom, e agora eu posso, minha função pode ser escrita como 4x mais 1 sobre x. E eu posso olhar agora para isto rumo igualdade, então eu posso trazer esse 4x para o lado esquerdo subtraindo. Então, significa isto que f de x menos 4x é exatamente 1 sobre x. E agora aplico o limite. Se eu aplico o limite tanto quando x vai para mais infinito ou menos infinito, desse lado esquerdo, f de x menos 4x é a mesma coisa como uma igualdade, que é o limite quando x tiende a mais ou menos infinito de 1 sobre x. Mas esta função está naquela família de funções inicial que eu di no caso das assíntotas horizontais, constantes divididas por funções da forma x a la 1b. Neste caso é muito simples, 1 sobre x. Logo, esta função, pelo primeiro exemplo que vimos na aula de hoje, tem limite zero quando x tiende tanto para mais como para menos infinito nesse caso. Ok? Bom, então você vê que esse limite da função menos 4x vai para zero quando x tiende a mais ou menos infinito. E 4x é a expressão analítica de uma reta. Ok? Então podemos concluir que a reta x não igual a 4x é de fato assíntota oblíqua ao gráfico da função x quando x tiende tanto para mais como para menos infinito. Do mesmo modo, a gente pode se perguntar, bom, eu gostaria de saber um pouquinho mais, será que o gráfico corta a assíntota? Como mesmo eu fiz no exemplo da assíntota horizontal. Bom, para verificar se o gráfico se intersecta com sua assíntota, olho para a expressão analítica da função, que é 4x² mais 1 sobre x, igual à expressão analítica da reta. Se existe algum x que resolve esta igualdade, essa equação que está aqui, dentro do domínio de definição da função, você tem uma intersecção.
Mas você vê que esta igualdade isso acontece quando você aplica aqui e multiplica por x. É o mesmo que 4x cuadrado mais 1 é igual a 4x cuadrado. Os 4x cuadrados se cancelam. E isso significa que, bom, se isso acontece é porque 1 é igual a 0, mas isso é impossível. E isso é falso. Logo, há uma incompatibilidade. Logo, essa igualdade nunca acontece. Portanto, não há interseção com a assíntota. De fato, você pode ver que esta expresión analítica que está aquí de la función f, que es dada por 4x más 1 sobre x, nos implica que, eso se puede verificar, que f de x es 4x, es mayor, estricto que 4x si x es positivo, y que f de x es menor que 4x si x es negativo. Estas dos desigualdades pues, se pueden verificar de manera muy simple, usando esta expresión alternativa para la función f. ¿Ok? También podemos extraer un poquito más de información, sobre ya que estamos aquí, y antes de ver el gráfico, lo que yo estoy queriendo mostrar para vocês es que algunas manipulaciones algébricas y algunas contas básicas me dan informaciones sobre la función, mismo si yo saber el gráfico a través de un programa de computador. Entonces, eso es bacana do curso de cálculo, que ele te permite extraer informações das funções com conhecimentos de álgebra, mais na frente com conhecimentos de derivadas e por aí vai. Então, você pode reparar aqui que para todo x maior que 0, vale a desigualdade entre as médias aritméticas e geométricas de números positivos. ¿Ok? O sea, para todo x, disculpe, então para todo x maior que 0 eu vou tentar usar a desigualdade das médias aritméticas e geométricas, que simplesmente vocês sabem que me diz que a média aritmética, que é dada por a más b sobre 2, é sempre maior ou igual que a raiz de ab, sendo a b números positivos. Então, se eu uso essa desigualdade aqui, por exemplo, eu olho para a metade da função f de x sobre 2. F de x sobre 2 seria quem? Olho para a expressão alternativa de f de x, que é 4x mais 1 sobre x, e divido por 2. O que me diz essa desigualdade? Que a média aritmética entre 4x e 1 sobre x é maior ou igual que a média geométrica destes dois números. 4x multiplicado por 1 sobre x. Estou pensando em x positivo, x é estritamente positivo agora. Agora o x se cancela e o que sobrou daqui? 2. Então é como se o x não existisse na conta e o que me dá é que f de x sobre 2 é maior ou igual que 2. Implicando isto que f de x na verdade é maior ou igual que 4. Então repare, todas estas informações que estão aqui, o que é hacer? É hacer que a recta 4x é uma assíntota oblíqua, logo o gráfico da f deve estar colándose en esa recta, tanto para más infinito como para menos infinito. ¿Qué que más yo sé? Yo sé que el gráfico de la función real no intersecta esa recta 4x, por tanto ellas no se tocan. Y como último, yo sé que el gráfico de la f siempre está acima de 4 para valores positivos. ¿Ok? Por lo menos para valores positivos, usando la desigualdad entre las medias. El próximo slide que muestra realmente el gráfico real de esa función. Ese gráfico en vez de que estoy mostrando aquí, ¿ok? É o gráfico da função f de x igual a 4x quadrado mais 1 sobre x. Esse é o gráfico real usando o GeoGebra, um programa computacional. Tá? E essa reta em vermelha que está aqui também é feita pelo mesmo programa, 4x. Reparem que é curioso. O gráfico em verde está cada vez mais se colando na reta em vermelha que é 4x, mas não se tocam. O gráfico em verde cada vez mais vai se colando na reta 4x quando x vai para menos infinito, porém no se tocan. Y aquí está. Cuando x es positivo, você ve que la función f de x, como las contas anteriores tienen apuntado, eran mayores o iguales que 4. Olha aquí el gráfico. O gráfico en verde aquí, de ese hasta ese punto que está aquí, que es más o menos un mínimo absoluto de ella, y después comienza a colarse en la asíntota sin tocarla. Bueno, y no me preocupo tanto con la parte negativa de esa función porque yo estoy aquí indicando para vocês que la función en verde es una función ímpar, por tanto, todo lo que acontece para valores negativos es lo mismo que acontece para valores positivos, haciendo una reflexión en torno da origen de coordenadas. Por tanto, ese gráfico que está aquí es el mismo que está aquí, após refletirlo en torno da origen. ¿Ok? Y eso es dado porque la f, de facto, en ese caso es una función ímpar. Ela satisfaz que f menos x es igual a menos f de x. Muy bien. Bom, vamos para onde agora? A pergunta que eu gostaria de responder é, ok, e há algum mecanismo de como detectar assíntotas? Se uma recta, se uma função definida, por exemplo, em mais infinito, tem assíntota horizontal, mx mais n, dada por essa recta que está aqui, eu tenho como calcular m e n? É possível fazer isso? A resposta é sim.
Então, eu vou supor que essa é uma função qualquer, genérica, definida em uma vizinhança de mais infinito, tem uma assíntota horizontal dada por mx mais n, ok? E eu vou tentar detectar quem é esse m e quem é esse n. Muito bem. O que sabemos? Lo que sabemos es que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos la recta, ¿ok? Menos mx menos n, va para cero. Isto é a definição de assíntota oblíqua. Bom, se isso é verdade, se isso acontece, eu posso olhar para o limite de f de x menos m de x menos n sobre x. E vou olhar para esse quociente porque esse quociente, de alguma maneira, se eu divido por x, m de x sobre x me deixa o coeficiente angular da reta isolada. Tá? Então, para mim é natural olhar para esse quociente na tentativa de entender quem é o m através de algum limite especial. Si olho para o limite desse quociente, eu posso usar as regras, as propriedades del limite. Bom, o limite de um quociente, desse quociente que está aqui, pode ser visto como o limite de um produto. O limite desta primeira parcela que está aqui, vezes multiplicado pelo limite quando x vai para mais infinito de 1 sobre x. Bom, eu sei que este limite é zero, que faz parte daquela família inicial que eu falei para vocês, e este limite que está aqui é zero por causa da hipótese de que essa reta é assíntota oblíqua. Então, este limite também é zero porque é o produto de dois limites que cada um vai para zero. Muito bem, então o que concluímos que esta expressão tem limite zero em mais infinito, portanto, f de x sobre x menos m de x sobre x, que é menos m, menos n sobre x, vale quanto? Vale zero. Ou seja, este limite que está aqui em 10 vale zero quando x tiende a mais infinito. Muito bem. E agora eu vou exprimir f de x sobre x menos m como sendo f de x sobre x menos m menos n sobre x mais n sobre x. No fiz nada, simplesmente subtraí n sobre x e sumei n sobre x. Então todo fica igual. Este termo cancela com este, o que está do lado esquerdo é o mesmo que está do lado direito. Bom, se eu aplico o limite agora, lembrem quem é 10. 10 é a última expressão que eu coloquei aqui, logo esse limite que está aqui é zero, ok? Então, se eu aplico o limite agora em ambos os membros dessa igualdade, tenho que o limite desse lado esquerdo, que é f de x sobre x menos m, é igual a este limite, que é zero, pelo slide anterior, mais o limite desta expressão que está aqui para as propriedades do limite. Mas n é um número fixo e x tiende a mais infinito. Sabemos que este tipo de funções tem assíntotas horizontais nulas, portanto o limite no infinito é zero. Então este limite é zero pelo slide anterior. Logo, podemos concluir que este limite que está aqui é zero. E se este limite é zero, isso equivale a dizer que, havendo assíntota oblíqua, o coeficiente angular da assíntota oblíqua é dado obrigatoriamente pelo limite quando x vai para mais infinito de f de x sobre x. Bom, consequentemente, como podemos calcular o n? Bom, primeiro você calculou o coeficiente angular e se existe o coeficiente independiente da reta que é a assíntota oblíqua, lo que debe passar agora é que la diferencia entre f de x y esta parte principal da reta que contém un coeficiente angular menos m de x debe se aproximar no infinito de n. Si ese límite existe, ese límite debe ser n. Y de fato, ese es el teorema que vale na ida y vale na volta. Una función definida en un intervalo en una vizinhança de más infinito dada por ese intervalo posee assíntota oblicua si y solamente si existen los siguientes límites. O limite quando x vai para mais infinito de f de x sobre x existe, este deve ser o coeficiente angular e em uma segunda etapa o coeficiente independiente é calculado como limite quando x tiende a mais infinito de f de x menos esse m que foi calculado na primeira etapa. Ambos limites têm que existir. ¿Okay? Por isso que eu gero esse sinal de alerta aqui. Esse sinal de alerta é que ambas condições têm que ser verificadas para justificar a existência de uma assíntota oblíqua. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo de eso. Por ejemplo, você puede considerar a función f de x como siendo 2x más coseno de x. Y você puede calcular el primer límite de la primera etapa. Vamos a ver si esa función tiene assíntota oblíqua. Se calcula la primera etapa. Calculo el límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre x. Ese límite es exactamente dado por el límite de 2x más coseno de x sobre x. Separando los termos, tenemos que esto es igual al límite cuando x tiende a más infinito de 2, que viene de esta división, más coseno de x sobre x. Bom, o limite dessa suma é a suma dos limites. O limite da constante ficou em 2. E quando x vai para mais infinito, coseno de x sobre x, vocês podem provar que esse limite cai para zero. Isso é um exercício para vocês. Vocês podem provar isso muito fácil usando o teorema do confronto. Exercício para vocês. Então, esse limite é 2.
quando x tiende a mais infinito. Se você para por aqui, você pode se enganar e dizer, bom, como existe o limite de f de x sobre x, a função tem assíntota oblíqua. Mas isso não é verdade. Você tem que ir para a segunda etapa. Na segunda etapa, o que você tem que fazer? Calcular o limite, quando x vai para mais infinito, de sua função, que é a função original, 2x mais cosseno de x, menos quem? Menos a parte principal da suposta assíntota, que seria aqui menos esse 2 que já calculou aqui em cima, multiplicado por x. É sempre assim, que é esse limite que está indicado aqui na segunda etapa. Quando você faz isso, essa parte que está aqui cancela, obviamente, e você ficou solamente com o limite quando x tiende a mais infinito de cosseno de x. Mas verifiquem, o limite quando x tiende a mais infinito de cosseno de x não existe. Então, esse é um caso em que a primeira etapa é garantida e a segunda etapa não funciona, portanto, esta é uma função que não tem assíntota oblíqua, mesmo tendo um candidato a coeficiente angular. Ok? Então, temos que tomar cuidado, esse sinal de alerta aqui me exige que eu, para justificar que exista assíntota oblíqua, eu tenha que, de fato, fazer as duas etapas. Bom, um exemplo de assíntota oblíqua um pouco mais no espírito das funções racionais que eu tinha comentado no início da aula es, voy a considerar la función y de x como siendo ese cociente polinomial que está aquí, 2x cubo menos x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1, y voy a querer determinar sus asíntotas oblicuas, si hubiera. Bom, então o primeiro passo é exatamente calcular o limite quando x vai para mais infinito de y de x sobre x. Quando eu divido por x esta função racional, dividir por x significa multiplicar por x o denominador. Então, ficou o mesmo numerador que eu tinha, e o que estou fazendo é multiplicar o denominador por x, x ao cubo mais x. Okay? E para calcular esse limite, o que a gente faz? Vamos sempre no mesmo espírito. Como estamos em tendência no mais infinito, extraímos as grandezas maiores do numerador e do denominador. Então, no numerador tiramos x3 em evidência, sobrou um 2. Deste termo que está aqui sobrou um menos 1 sobre x. E desse 1 agora vai sobrar um 1 sobre x3. Certo? E embaixo, tirando em evidência x ao cubo, então abro um colchete e o que fica de primeiro termo é um 1, mais 1 sobre x2 do termo x que estava aqui. Esse x3 se cancela agora e aplicamos a propriedade dos limites. O limite de um quociente é o quociente dos limites, desde que ambos limites existam, e o limite da suma é a suma dos limites. Então, ficou esse 2 que é uma constante, menos o limite quando x vai para mais infinito de 1 sobre x, o limite quando x vai para mais infinito de 1 sobre x3, sobre 1 mais o limite quando x tiende a mais infinito de 1 sobre x2. E como sabemos já, todos estes limites vão para zero quando x tiende a mais infinito. Então, o limite no infinito de y de x sobre x é 2. Então, essa é a primeira etapa. Agora vamos para a segunda etapa. A segunda etapa significa que quero calcular a diferença no infinito da função menos 2x, menos a parte principal da possível assíntota. Esto equivale a calcular esse limite que está aqui, que é o limite quando x vai para mais infinito, da função original menos 2x. Fazendo um pouquinho de álgebra, tirando como um denominador, esta expressão que está entre colchetes se transforma em este quociente polinomial. E aqui aplico as propriedades de limite, então tiro em evidência a maior grandeza do numerador e tiro em evidência a maior grandeza do denominador, que é x quadrado agora. Então, esta expressão racional que está aqui se transforma em esta que está aqui, com x2 em evidência em cima e embaixo. O x2 se cancela. E quando aplico as propriedades de limite, este limite vai para zero no infinito, este vai para zero no infinito, assim como este. Então, o que sobrou em cima foi um 1 com um sinal menos aqui, portanto, menos 1. Bom, então, nesse caso, que é essa conta que fica aqui embaixo, nesse caso, o coeficiente independente da assíntota funcionou e é exatamente menos 1 no infinito. Ok, então isso me diz exatamente que a recta 2x, m é o coeficiente angular, e o termo independente é menos 1, 2x menos 1 é a assíntota oblíqua do gráfico dessa função racional. Ok, então esse é um exemplo de como calcular efetivamente as assíntotas em alguns casos. De fato, temos um teorema geral que vale para qualquer função racional. Se você tem uma função racional que é dada pelo quociente de estes dois polinomios, um de grau n no numerador e de grau k no denominador, então, o que pode ser verificado é que R possui assíntota oblíqua, no horizontal, se, somente se, a diferença entre o grau do numerador e o denominador é 1, ou seja, se n menos k é exatamente igual a 1.
Siempre que el grado denominador exceda en una unidad el grado do denominador, nos estamos en presencia de una asíntota oblicua en que el coeficiente angular es muy fácil de calcular, que es dado por el límite cuando x va para más menos infinito de r de x sobre x. Dividir por x significa multiplicar o denominador por x, por eso que aquí apareció el k más 1, o ese k menos 1 se convirtió ahora en k, ese b0 que no tiene x agora tem un x, que es producto de esa división por x. Bom, e agora você vê que como n es igual a k mais 1, certo? Nesse caso particular, nós já sabemos por aquele teorema geral grande que falamos no início da aula, é que este limite no infinito, como os graus são iguais, o que importam são essas duas grandezas, que são as que dominam, e o limite está dado pelo quociente de seu coeficiente, que é a n sobre bk, que é o mesmo que a k mais 1 sobre bk, porque n é igual a k mais 1. Então, esse é um teorema que resume o que passa com funções racionais em termos de assintotas oblíquas. E a pergunta é o que acontece quando n é maior do que k. Então é aí que eu queria fechar minha aula com esse tipo de problemas. Por exemplo, você pode considerar agora uma função muito simples que é x ao cubo mais 1 sobre x, definida para todo x diferente de 0. O que passa no infinito com essa função? Bom, de novo, una simple manipulación algébrica me permite escribir la función r de x, esa que está aquí, como x cuadrado más 1 sobre x, ¿tá? O que me permite olhar para la diferencia de r de x con x cuadrado y dice que r de x menos x al cuadrado es 1 sobre x. Luego, el límite cuando x tiende a más menos infinito de r de x menos x al cuadrado es exactamente el límite cuando x tiende a más menos infinito de 1 sobre x, que es 0. Bom, entonces, lo que nos decimos en ese caso es que r de x tiene un comportamiento asintótico no infinito de tipo parabólico dado por la parábola x igual a x2. Claro, porque la función r de x se aproxima cada vez más de esa parábola x al cuadrado cuando x tiende a más infinito. Por causa de ese restinho que está aquí, ese resto, lo que diferencia la función r de x de la parábola x2 es exactamente ese resto 1 sobre x que cae para 0 cuando x tiende a infinito. De fato, se eu faço o gráfico real com a ajuda do programa GeoGebra dessa função que está aqui, x3 mais 1 sobre x, novamente esse gráfico em verde que está aqui, okay? Formado por esses dois pedaços. Obviamente em 0 a função não está definida, e a parábola x2 é esse gráfico em vermelho que eu fiz aqui. E notem como o computador me mostra exatamente, o programa me mostra como a parábola, quando x aumenta para mais infinito, como o gráfico da função em verde vai se colando da parábola em vermelho cada vez mais. O mesmo fenômeno acontece quando x tiende a menos infinito. Quando x tiende a menos infinito, o gráfico em verde vai se colando do gráfico na parábola. E isto é o que se diz que essa função racional que está aqui tem um comportamento assintótico parabólico nesse caso. Ou seja, que o mundo dos comportamentos assintóticos não para pelas assíntotas horizontais oblíquas, sino falar de comportamento assintótico significa encontrar uma função próxima da outra que você goste mais, digamos assim, para valores de x arbitrariamente grandes ou para valores de x arbitrariamente negativos, ok? Isso em termos de comportamento assintótico no infinito. Da mesma maneira, se pode falar de comportamentos assintóticos na vizinhança de um ponto, mas esse não é o nosso tema hoje. Bom, por último, eu queria só comentar para vocês, a modo de comentário para encerrar, no campo das funções racionais, que são as funções que están dados de modo geral por cocientes polinomiais, y estoy localizado en una situación en que el grado del numerador es estrictamente mayor que el grado del denominador. Entonces tengo ese cociente que está aquí, a nxn más n menos 1 xn menos 1 más a 0 sobre un polinomio de grado k, misma cosa. Entonces voy a llamar ese cociente polinomial, voy a indicar el numerador por fn de x, que es un polinomio de grado n, dividido por un polinomio gk, que es ese polinomio que está aquí embaixo de grado k. Ok. Então, mas vocês sabem do ensino médio que você pode dividir polinomios, como mesmo se fazem divisões com números inteiros, ok? E isso se faz aplicando o algoritmo de divisão euclidiana. Então, tendo essa função racional um polinomio no numerador com grau maior que o denominador, eu posso efetuar a divisão euclidiana de fn entre g, e isso me devolve um resto, ou seja, isso me devolve um quociente, desculpem, e um resto, certo? O polinomio fn de x puede ser escrito como polinomio gk de x por un cociente que n menos k de x más un resto sub s en x. ¿Quién es que n menos k en x? Va a ser un polinomio
de grau n menos k, y el resto, RDS, va a ser un polinomio de grado estrictamente menor que k. ¿Okay? Por eso que o resto. Ele vai ter grau estritamente menor do grau do polinômio pelo qual nós estamos fazendo a divisão euclidiana. Bom, esse é um fato conhecido do ensino médio, ou você pode procurar nos livros de álgebra elementar. Bom, e usando esta expressão que está aqui, essa igualdade dada pela divisão euclidiana, eu posso agora dividir por gk de x em ambos membros. Todo esto é genérico. Então, se eu divido fn por gk, eu recupero minha função racional, porque a função racional é fn sobre gk. Mas se eu divido por gk essa expressão, só me sobrou o quociente. E se eu divido o resto por gk, ficou esse quociente de RDS com gk. Ok, de modo que eu posso escrever agora, eu consigo escrever a função racional como sendo seu quociente da divisão euclidiana, mais seu resto da divisão euclidiana, dividido por gk. Então, isso me permite estimar a diferença entre essa função racional com seu quociente. Então, quando eu calculo o limite quando x vai para mais ou menos infinito, dessa função racional menos seu quociente, isso vai ser o limite quando x tiende a mais ou menos infinito do que sobrou. O que sobrou que foi o resto dessa divisão euclidiana sobre gk. Mas lembramos que na divisão euclidiana k é um polinômio de grau maior do que esse. Ok? Bom, e já sabemos que cuando tenemos una división de polinomios en que el grado del denominador, fue el teorema del inicio de aula, es mayor que el grado del numerador, ese límite va para ser no infinito. Entonces, esto significa que la función racional está teniendo un comportamiento asintótico polinomial, no infinito, y ese comportamiento asintótico polinomial es dado por el cociente de la división euclidiana. ¿Quién es la división euclidiana? La división euclidiana es dada por kn menos k, que es ese polinomio indicado que está aquí. Entonces, a notación usada exactamente que para valores de x muy grandes, por ejemplo, o de x arbitrariamente negativos, a partir de un momento dado, es legítimo trocar la función racional por un polinomio que es una función más simple. Y esto si nos estamos dentro de la taxa de error que nos interesa. Entonces, es muy importante ese algoritmo de división euclidiana porque él permite automáticamente establecer los comportamientos asintóticos de funciones racionales como comportamientos polinomiais quando o grau do numerador é maior que o denominador. Isso um pouco estende o conceito de comportamento assintótico oblíquo de funções racionais quando o grau do numerador é maior que o denominador em qualquer escala que a gente considere. Ok, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado.